5h44, hoje nós tivemos a conclusão do inquérito sobre o caso de Foz do Iguaçu, aquela morte estúpida do guarda municipal da cidade paranaense, depois de uma discussão envolvendo política entre ele e o outro rapaz que chegou atirando na festa de aniversário dele de 50 anos. A Lorena Pelanda está conosco direto de Curitiba, tem o resultado final deste inquérito, né, Lorena? Boa tarde para você. Oi, Cristiano. Excelente tarde de sexta-feira a você, a todos os ouvintes. Jorge Garanho, acusado de matar o petista Marcelo Arruda no último sábado, foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por perigo comum por colocar a vida de outras pessoas em risco. A acusação consta na conclusão do inquérito apresentado pela Polícia Civil do Paraná nesta sexta-feira, depois de 5 dias de investigação. Uma das versões da defesa de Garanho é que ele tenha disparado contra Arruda com o objetivo de se defender. Para a Polícia Civil, não existem provas de que o assassinato ocorreu por motivação política. As investigações apontam que ele não foi até o local da festa com o objetivo de atirar ou provocar a morte da vítima, mas sim o acirramento de uma discussão com ofensas pessoais envolvendo partidos políticos provocou os disparos. Jorge Garanho soube da festa minutos antes, ele estava em um churrasco e teve acesso às imagens do circuito de segurança através de um amigo. A partir deste momento, ele teria ido em direção ao salão de festas com o objetivo de confrontar o petista. Uma discussão entre os dois sobre preferências políticas terminou então com provocações. Marcelo sofreu pelo menos 4 disparos e não resistiu. O atirador foi baleado. Ele segue internado em estado grave, sem previsão de alta, em um hospital de Foz do Iguaçu, na região oeste. Foram ouvidas desde o crime 18 pessoas, entre testemunhas e também familiares. Com o inquérito concluído, é aberto espaço para o Ministério Público Estadual oferecer ou não denúncia sobre o caso. Bom. Muito obrigado, Lorena Pelanda, direto de Curitiba. Bom, ponto final neste caso, Cláudio, apesar dos entendimentos diversos que a gente observou aí ao longo do dia, né, tem entendimentos jurídicos de lado a lado, entendendo que a delegada agiu de forma correta. Outros juristas entendem também que a delegada não poderia ter separado o joio do trigo ali, né? Separado a briga inicial, que foi por uma questão política, e o fim dela, né? Mas enfim, a gente tem uma conclusão do caso. Eu acho que qualquer contestação em relação à celeridade ou não é bobagem. A coisa tá resolvida, a justiça agora toca para frente esse caso. A decisão é da justiça, né? A justiça que vai decidir isso, não é a delegada, nem a polícia, nem coisa nenhuma, mas é muito positivo que a polícia tenha sido célere, tenha sido rápida na conclusão do inquérito. Não havia muito o que investigar, além do que todo mundo já sabe, as câmeras de segurança mostram, né? Mostram praticamente tudo que ocorreu. Portanto, esse caso tinha que ser concluído imediatamente mesmo, ou mais rapidamente possível, para que a justiça então aplique com todo rigor a lei. E aí é que mora o perigo. A gente fica aí na expectativa de que a justiça haja em defesa da família enlutada, em defesa da vítima, e não para facilitar a vida de quem praticou o crime. Porque a gente vive essa situação, não é, Cris, aqui no nosso país. É uma situação absolutamente espantosa, né? Aqui no Distrito Federal, não sei se você tomou conhecimento disso, mas os ouvintes que não tomaram conhecimento eu vou explicar. Tivemos um caso recente de um sujeito, um grandalhão, deve ter uns 2 metros de altura, parece que militar da Marinha, mas ninguém identifica, tem uma proteção ali em torno do cara e tal. Ele cismou que tinha um grupo de garis ali trabalhando, e ele cismou que um deles tinha fotografado a mulher dele quando a mulher dele passava. Na verdade, o gari estava consultando um GPS, que é um instrumento de trabalho dos garis, exatamente para serem localizados e para que recebam instruções de onde atuar, de onde agir, etc. e tal. E o sujeito simplesmente agrediu o gari, uma covardia, o gari pequenininho, metade do tamanho do sujeito. Aí o que acontece? O camarada aparece na delegacia, presta depoimento, assina um termo circunstanciado, com uma das coisas mais cínicas que o Brasil já produziu em termos de legislação penal, assina um termo circunstanciado, um pedaço de papel, pelo qual o sujeito se compromete a comparecer em juízo caso venha a ser intimado. Só isso.
como se qualquer cidadão tivesse esse direito, o direito de ignorar uma intimação judicial. Isso absolutamente não existe, né? Então, o termo circunstanciado é cínico, porque faz com que leva o acusado a assumir um compromisso que ele nem precisa assumir, que ele está obrigado a comparecer nos atos para os quais foi intimado pela justiça. Aí o cara vai para a rua e fica livre. Outro dia aqui, aliás, agora, esses dias, na comemoração dos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, outro caso de agressão covarde, um sujeito de 27 anos, assim, um sujeito grandão e tal, cobriu de pancada um garoto de 14, com um corpinho de 10, né, o franzino, porque o garoto, próximo dele, assoviou para a mãe. Era sempre assim que o garoto avisava a mãe que estava chegando em casa para ela abrir o portão. Aí o sujeito vai, não gostou do assovio do menino, vê a motivação, e cobriu o menino de porrada. Esse negócio foi para a justiça, chegou na justiça, o próprio Ministério Público propôs um acordo para que o assunto fosse resolvido sem a condenação do réu. Sabe, tem outro caso aqui recente, o cara lá o entregador do iFood, um motoboy, também foi espancado covardemente por um cliente. E aí o cara vai lá na delegacia, termo circunstanciado, é liberado e fica por tudo. Enfim, o que a gente percebe é que a legislação, e aí a justiça parece não ter muita alternativa a não ser segui-la, né? A legislação parece proteger cada vez mais o bandido, protege quem faz o mal, não protege quem faz o bem, né? Não protege o cidadão, a vítima, aquele que como foi esse caso lá em Foz do Iguaçu, e esperamos que isso não aconteça, né? Não protege a vítima. Então a gente fica aqui na expectativa porque mesmo em casos de assassinato, a tendência da justiça, porque a legislação condiciona isso, é tirar por menos. É tirar por menos, aplicar uma pena mínima, que logo vai ser convertida em regime semiaberto, regime aberto, enfim, essa esculhambação em que o Brasil já se transformou. Você sabe que eu estava comentando esses dias esse assunto aqui na Rádio Band News FM de Brasília, e um chefe muito, muito reconhecido, muito admirado aqui em Brasília, de um restaurante italiano, Rosário Tessier, ele me mandou uma mensagem e com notícias e tal, ele falando de um caso de um sujeito que espancou um adolescente, acabou matando o adolescente, acabou morrendo, né, no hospital após o espancamento, foi condenado à prisão perpétua. O cara que estava do lado dele, amigo dele, que não fez nada para impedir aquilo, foi condenado a 22 anos de cadeia. É assim que se faz. Quando um assassino for condenado a 30 anos e for obrigado a cumprir os 30 anos, aí as pessoas que eventualmente têm a veleidade de imaginar ainda matam aquele sujeito, ele tem que se lembrar, ele tem que temer a ação da justiça. Os criminosos no Brasil não têm mais medo da justiça, não têm mais medo da polícia. Não tem. Esta semana, agora, quarta-feira, aqui em Brasília, na cidade próxima ao Plano Piloto, a cidade de Santa Maria, 2 sujeitos entraram no jogo de futebol, jogo de uma quadra de futebol na cidade de Santa Maria, tinha lá arquibancada, centenas de pessoas, e executaram 2 pessoas. Meteram bala. Você sabe onde é que isso aconteceu? Num ginásio de esporte que fica vizinho a um batalhão da Polícia Militar. Ou seja, eles não têm mais medo de nada, né? Bandido não teme a polícia, porque sabe que vai ser solto. Não teme a justiça, porque sabe que a pena será leve.